O Botafogo de Ribeirão Preto, a gente falava no início, não é, Fábio? Precisava dessa vitória, precisa de um milagre, na verdade, para escapar do rebaixamento. Mas é um passo importante, a torcida do Botafogo a gente ouviu aí vibrando muito nas arquibancadas do estádio. E o Dirceu falou bem, né? Com time misto, com time reserva, alternativo. Mais uma derrota pro time do São Paulo, do Fernando Diniz. E perder nunca é bom, não precisa nem falar, né? Não, nunca é bom. Não importa certamente. Com que time, se é com o time reserva, não se não importa, até porque a torcida não quer saber muito disso, né? A pressão aumenta na véspera de um jogo, véspera que eu digo, né? Um jogo antes daquele que será muito importante contra a LDU, quarta-feira no Morumbi pela segunda rodada da Libertadores, jogo que o São Paulo não pode nem pensar em empatar, precisa ganhar de qualquer maneira. Hoje, o primeiro tempo foi até razoável, Arthur, se a gente levar em consideração que esse time do São Paulo não joga junto, né? Eu disse desde o início da transmissão, desde antes da abertura da partida, desde antes do início da partida. O São Paulo hoje tinha um conjunto de jogadores, mas um conjunto que não formava um time de futebol, né? Esses jogadores não atuam juntos. Um time absolutamente desentrosado. Então seria até difícil projetar o que o São Paulo poderia fazer nessa partida diante do Botafogo. Começou o jogo até bem, com posse de bola, dominando as ações. Em determinado momento do primeiro tempo chegou até 80% de posse de bola. Fazia o que queria com a bola no pé, mas ali no meio de campo. Botafogo, um time até aquele momento absolutamente inofensivo, inoperante, que não dava trabalho à retaguarda do São Paulo. Mas, por outro lado, o São Paulo também não conseguia chegar perto do Botafogo para finalizar. Tentava alguns chutes de longa distância, os primeiros 3 chutes não levaram nenhum perigo à meta do goleiro Darley. Só um quarto chute do Toró conseguiu acertar o alvo, mas no meio do gol, Darley fez fácil defesa. E aí, logo na sequência, a grande chance do São Paulo no primeiro tempo, também num chute de fora da área. O São Paulo só arrematou de longa distância o jogo inteiro. Do Shailon, que acertou o travessão, né? E o primeiro tempo foi basicamente isso. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Botafogo conseguiu fazer uma primeira jogada ali pelo setor esquerdo com o Rafinha, com o Tanque, que fez um cruzamento, e o Everton conseguiu afastar a bola antes da chegada do Ronald. O Volpi já estava batido, se o Everton não conseguisse afastar aquela bola, o Botafogo poderia ter aberto o placar ali aos 35 do primeiro tempo. Depois disso, chegou com perigo por mais uns 2 minutos, e aí o São Paulo voltou a dominar o fim daquele primeiro tempo. No intervalo eu disse a você que eu faria algumas alterações no São Paulo, mudando alguns jogadores de posição, até porque o Fabinho não foi bem, o Brenner estava sumido. O São Paulo precisava ser um pouco mais incisivo, um pouco mais objetivo, machucar, agredir um pouquinho mais o adversário no segundo tempo. Mas a coisa piorou. O segundo tempo do São Paulo foi sofrível, né? O São Paulo não conseguiu se encontrar em campo. Até aquela posse de bola que o time tinha no primeiro tempo diminuiu consideravelmente no segundo tempo. O time cansou. O Diniz foi obrigado a fazer alterações que provavelmente não faria se os jogadores estivessem inteiros. O Everton pediu para sair, o Diego, zagueiro, também pediu para sair. Só aí foram 2 alterações forçadas do técnico Fernando Diniz. Uma terceira alteração que foi mais ou menos forçada. Imagino que o Fabinho já saísse para a entrada do Trellis, mas o Fabinho saiu também machucado, né? Ele foi retirado de maca de campo. Então, talvez as alterações não tenham sido aquelas imaginadas, desejadas pelo Fernando Diniz. E talvez por isso também não tenham surtido efeito, né? As alterações do Diniz não fizeram o São Paulo jogar bola. Muito pelo contrário, o time perdeu aquela pouca força que tinha, pelo menos na troca de passes. Acho que o Diniz errou ao inverter o posicionamento dos jogadores. O São Paulo começou o jogo atuando pela esquerda com o Toró aberto e o Nestor armando o time pela esquerda. Fabinho na direita e o Shailon armando o time pela direita. A partir do momento que o Trellis entrou na vaga do Fabinho, o Brenner deixou de ser o centroavante, o Trellis ocupou aquele espaço, o Brenner foi jogado do lado esquerdo e o Toró foi deslocado para a direita. Com o Toró veio junto o Nestor e com o Brenner foi junto para a esquerda o Shailon.
aí desandou de vez. O Nestor não conseguiu armar bem o time pela direita e nem de longe fez um segundo tempo parecido com o primeiro, e o Shailon sumiu completamente da partida. Só no finzinho do jogo, o Toró, de fora da área, também em mais um chute de longa distância, acertou a trave esquerda do goleirão Darley, quando o São Paulo já perdia por 1-0, né? O Botafogo conseguiu fazer o gol numa bola parada, numa cobrança de escanteio, com o zagueirão Didi subindo mais que o Shailon. Eu disse no meio da transmissão que o Volpe falhou, mas talvez não tenha sido uma falha. Era uma bola defensável, tanto é que ele chegou na bola. Ele tocou na bola, só que espalmou para dentro, né? Foi a queima-roupa, uma jogada difícil, um lance difícil realmente para o goleiro, porque o Didi testou para o chão, mas o Volpe chegou na bola. Se ele chegou, ele poderia muito bem ter espalmado para fora. Infelizmente para ele e para a torcida do São Paulo, ele espalmou para dentro do gol. E aí saiu o gol do Botafogo. Obviamente não é para se desesperar. O São Paulo perdeu um jogo e que talvez pudesse ter conseguido um resultado melhor, mas perdeu um jogo com um time absolutamente alternativo, um time desentrosado. Desse time, algumas peças podem produzir bons frutos ainda em 2020. São jogadores com potencial, alguns deles. Nestor, por exemplo, vou elogiar de novo. Elogiei no início da partida. Até o intervalo do jogo ele foi muito bem, jogador com iniciativa, não tem medo do jogo. Em determinado momento o Diniz olhou para ele e pediu mais atrevimento, porque sabe que é um jogador que pode dar mais, né? Um meio-campista quase que completo, um meio-campista muito moderno, sabe marcar, joga de segundo volante, joga de meia, tem bom passe, habilidoso, técnico. Então é um cara que pode contribuir muito para o São Paulo já em 2020. Né? Outros jogadores talvez estejam aí um pouquinho abaixo. Fabinho, não gostei, não foi bem. O Diego tem que dar um desconto porque jogou improvisado na lateral direita, ele que é zagueiro. O Lisieiro tem caído muito, muito de produção. Fisicamente também é um jogador que tem deixado a desejar. Então alguns pontos que o Diniz pode aproveitar e outros que ele pode deixar um pouquinho mais de lado, porque talvez ainda esses jogadores não estejam prontos para ajudar o time principal em 2020, Arthur. O São Paulo, obviamente, não foi bem, não fez um bom jogo, e a gente, claro, tem de levar em consideração que usou um time absolutamente alternativo. Do outro lado, o Botafogo ressurge no campeonato, respira no campeonato. Claro que a Ponte joga amanhã, e a depender do resultado, a Ponte encara o Red Bull Bragantino em casa. Se a Ponte empatar, o Botafogo já volta de novo para a zona de rebaixamento, depois você pode inclusive confirmar isso. Mas é um time fraco e que se mantém vivo porque conseguiu um resultado até certo ponto inesperado, uma vitória sobre o São Paulo, Arthur.